Olá, pessoal, vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Espero que vocês estejam indo bem aí com a pandemia, né? Que seus familiares estejam todos bem. Nossa aula de hoje, como vocês viram no portal, eu vou mudando as telas aqui, caso vocês não estejam vendo, vocês me falam, ok? Então, o conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre volumetria de neutralização. A volumetria de neutralização. Estão vendo aí a tela quadriculada? Não está aparecendo nada para mim, professor. Então, vamos ver aqui. Agora sim? Agora sim. Ótimo. Bom, a volumetria de neutralização é uma técnica volumétrica. O que significa uma técnica volumétrica? Uma técnica volumétrica é aquela onde você precisa de uma solução de concentração conhecida. Essa solução é chamada de padrão. Então, eu tenho uma solução padrão de concentração conhecida. Ela pode ser ácida, pode ser básica, pode ser salina. Então, pode ser vários tipos de soluções. E ela é chamada de padrão porque eu tenho que conhecer exatamente a sua concentração. Na prática, ou seja, né, quando nós formos fazer a parte prática do curso, aí eu vou falar mais sobre padrão primário, sobre padrão secundário, que são reagentes onde eu consigo preparar uma solução padrão e, portanto, utilizar.
Quando nós estamos falando de solução padrão, hoje nós vamos falar, inicialmente, do fator de correção. Não coloquei isso no conteúdo teórico, porque ele é mais prático, tá? Então, a maioria dos exercícios você não encontra. Mas, caso você encontre, você pode utilizar. É o fator de correção. O que é o fator de correção? O fator de correção, como o próprio nome diz, ele corrige a concentração teórica de uma solução. Então, por exemplo, vamos supor que lá no seu laboratório você vai preparar uma solução de HCl. Uma solução de HCl, concentração 0,100 mols por litro. Ok? Então, eu estou preparando uma solução 0,100 mols por litro. O HCl, não sei se vocês lembram, é um reagente líquido, um ácido forte, né? Altamente corrosivo, altamente tóxico. Então, quando eu preparo uma solução dele, eu tenho que calcular qual é a massa de HCl que eu vou precisar, em função do percentual peso por peso do reagente. Eu preciso calcular o volume que eu vou utilizar para preparar uma solução. Então, por exemplo, eu vou preparar 250 ml, eu tenho que fazer o cálculo qual o volume. Bom, como você tem que trabalhar com HCl dentro da capela, por ser volátil, tóxico, você pode, e isso acontece muito, né? Mesmo você tendo uma técnica muito boa, você errar o volume que você vai pesar. O errar que eu digo não é errar por falta de técnica, não, mas a vidaria que você utiliza. Então, você está usando uma bureta, por exemplo, né? Você pode, o menisco dela, não observar exatamente o menisco dela, você pode ter bolhas na bureta, você pode passar um pouquinho ou não completar o volume que você precisa. Significa o que isso? Significa que você fez todo o cálculo que você fez para o HCl ter uma concentração de 0,100 mols por litro. Mas, na realidade, ele não está sendo 0,100. Ele pode ser um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Aí que vem o fator de correção. O fator de correção, ele corrige essa variação. É lógico que, na prática, nós vamos ver que, para ter certeza da concentração do HCl, eu vou fazer uma titulação usando o padrão primário. Então, eu uso um padrão primário ou um padrão secundário para determinar exatamente a concentração do HCl, a verdadeira concentração. Essa concentração aqui, ó, é a concentração que você preparou. Depois que você fez, por exemplo, a técnica volumétrica da neutralização, você viu, você determinou que a concentração exata do HCl, por exemplo, é 0,102 mols por litro. Então, essa é a que você preparou teoricamente e essa é o que você preparou na prática. Então, se você comparar as duas, olha aqui, ó, essa aqui é a teórica e essa é a prática. Então, para eu não errar onde eu utilizo o fator de correção, o que é? Eu preciso de um fator que corrija essa daqui, ó. Então, a concentração do HCl prática, como é que eu faço para ela ser igual à concentração dela teórica? Ó, eu preciso de um fator de correção na teórica, ou seja, que a teórica, tá? Aqui eu gostaria que fosse, eu queria que fosse 0,100. Mas na prática ela é 0,102. Ou seja, na prática ela tem esse valor. Então o fator de correção é isso daqui, ó. É um valor que eu multiplico pela solução que eu calculei teoricamente para que ela exista na prática.
Então, como é que eu isolo aqui ó, o fator de correção? Ó? É o HCl da prática sobre o HCl da teoria. Então, esse aqui que é o fator de correção. É o prático sobre o teórico. Então, bastante atenção quando você vê um exercício, né? Falando, a concentração do HNO3 é 0,100 mol por litro com fator de correção 0,99. Então, o que significa isso? Então, significa que a concentração do HNO3 que você vai utilizar é a 0,100 que era o que você calculou teoricamente, vezes o 0,999, por exemplo. Então, não é o 0,100 que você utiliza. O 0,100 é o que você fez todos os cálculos que você já aprendeu, né, no preparo de uma solução. Então, você preparou a solução para ser 0,100. Mas, na realidade, ou seja, na prática, ela não é exatamente 0,100. Ela é 0,100 vezes um fator de correção. Esse fator de correção pode ser maior, pode ser menor, tá? Um minutinho para... De vez em quando eu vou olhar na outra tela para deixar o pessoal entrar, tá? Ok? Entenderam, pessoal? Então, o fator de correção é um fator que você corrige a concentração que você calculou. E é sempre assim, tá? Você calcula matematicamente, quimicamente, a concentração de uma solução para ser tal. Mas como na prática não é, então você utiliza o fator de correção para corrigir. Pergunta, gente? Alguma pergunta? Por mim, não. Bom, então vamos continuar. Depois que nós falamos do fator de correção, nós vamos falar de quando você vai utilizar essa técnica volumétrica, você precisa de vidarias básicas. Você já conhece, né, as vidarias básicas. Você precisa de um Erlenmeyer. Esse é um Erlenmeyer. Você precisa de uma bureta. Vou fazer um risco reto aqui agora. Isso é uma bureta do Van Gogh. Você precisa de uma bureta. Lógico, né, que você precisa de uma haste para segurar a bureta, você precisa de um apoio, né, que é chamado de haste. Você precisa de garras, né, para segurar a bureta. E para medir o volume, você usa uma pipeta volumétrica, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, você utiliza uma pipeta volumétrica. Para quem não lembra, né, a pipeta volumétrica é aquela mais bujudinha, né, a mais que tem a bujudinha assim. Essa é a volumétrica. A graduada, ela é retinha. A volumétrica, ela é a bojudinha. Então, a volumétrica, ela é mais precisa, né, do que a graduada, então você usa. Então, não posso esquecer, né, uma técnica volumétrica, ou seja, uma técnica de bancada, que eu utilizo no dia a dia do meu laboratório. Tá? Eu preciso pegar um Erlenmeyer. Depois, na prática, nós vamos ver exatamente como segurar o Erlenmeyer, né? Se você é destro, você segura com a mão esquerda a torneira e agita com a mão direita. Se você é canhoto, você faz o contrário. Então, tudo isso nós vamos, na técnica, aprimorar a nossa técnica. Mas esse é o básico, você precisa ter, toda vez que você falar, hoje eu preciso fazer análise de ácido graxo no alimento ou de uma matéria-prima de um medicamento, você já sabe, opa, eu preciso o quê? Então, eu vou separar
uma haste adequada para segurar a minha bureta. Ah, qual é o volume da minha bureta? Então, eu já separo, já lavo o meu Erlenmeyer, lavo corretamente, deixo ele secar corretamente, lavo as minhas pipetas volumétricas corretamente, não é igual aparece na propaganda, quando a pessoa enfia a pipeta volumétrica no balão volumétrico, isso não pode. Ah, Luiz, mas isso acontece? Não, isso pode acontecer sim. Só que daí você tem que estar com a sua pipeta volumétrica muito limpa externamente. Então, você limpa muito bem ela e não tem contato com a sua mão, né? Você não pega com ela na mão para quando você enfiar dentro do balão volumétrico, você não contaminar a sua solução. Na maioria das vezes, o ideal é você pega um bekerzinho limpo, coloca um pouquinho da sua solução, faz um certo ambiente, descarta, depois coloca que você vai pipetar. Esse é o ideal. Mas se você está trabalhando com soluções com reagentes muito caros, por exemplo, né, então você não tem essa possibilidade de ficar descartando. Então, são cuidados só que você tem que ter, principalmente por causa da gordura da pele que pode contaminar a sua solução. Então, o que nós temos, o nosso sisteminha, que nós vamos usar na prática quando voltarmos. Isso é uma técnica volumétrica para todas elas. Nós vamos começar com a volumetria de neutralização. Mas nós temos a volumetria de precipitação, a de complexação, a de oxidação, todas elas usam esse mesmo sistema. E todas elas também fazem o quê? Usam o seguinte, o que nós chamamos de ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência? O ponto de equivalência é, você tem o titulante na bureta. Você tem o titulado no Erlenmeyer. O que é o ponto de equivalência? É quando a quantidade do titulante é igual à quantidade do titulado. Ou seja, quando a quantidade em mol ou milimol ou número de equivalente do titulante, vou chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2. Então, quando a quantidade de 1 se torna igual à quantidade do 2. Esse é chamado ponto de equivalência. Da onde saiu isso aqui mesmo, gente? Olha aqui. A quantidade de matéria, número de mol, número de milimol, a quantidade de um se torna igual à quantidade de outro. Sempre será assim? Bom, a relação pode alterar, lógico. Então, se eu tenho uma reação, por exemplo, do HCl com o NaOH, a proporção é de 1 para 1. O que significa isso? Que a quantidade de HCl no ponto de equivalência vai ser igual à quantidade de NaOH. Por quê? Porque é de 1 para 1. Vamos supor que eu tenha H2SO4 com NaOH. Se eu tenho uma neutralização completa, eu tenho que colocar um 2 aqui na frente, né? Para formar o Na2SO4 e mais duas águas. Agora, a proporção é de 1 para 2. Então, quando eu for fazer a relação do H2SO4 com o NaOH, eu tenho que lembrar de fazer essa. Aí eu venho aqui e coloco um 2 aqui, ó. Ou seja, no meu ponto de equivalência, a quantidade de H2SO4 é a metade da quantidade do NaOH, ou, né, a quantidade de NaOH é 2 vezes a quantidade do H2SO4. Então, bastante atenção,
que sempre no ponto de equivalência, a quantidade de um é igual à quantidade de outro. Mas a proporção pode e varia muito, né? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com H3PO4, eu posso fazer a titulação do primeiro ponto de equivalência de 1 para 1. Eu posso fazer no segundo ponto de equivalência de 1 para 2. Eu posso neutralizar ele completamente, aí é de 1 para 3. Aí eu não titulo mais, né? Depois nós vamos falar isso mais para frente. Mas eu posso neutralizar os 3 hidrogênios do H3PO4, portanto, seria de 1 para 3. Ok, gente? Entenderam? Não vão esquecer essa variação. E observe que eu preciso estar sempre atento para a reação química que está acontecendo e, portanto, para a relação estequiométrica dos reagentes. Não pode esquecer, tá bom? Com muita atenção nessa variação. Se eu quiser vamos supor que eu tenha uma situação que eu tenho 2A mais 3B, então, quando eu for fazer a relação, vai ser 3A para 2B. Tá? Então, bastante atenção, fiquem atentos nessa proporção aí. Perfeito? Então, esse Luiz, é o ponto de... Oi? tem uma dúvida. Sim. Esse ponto de equivalência só é usado para número de mols ou pode ser usado para volume, para concentração? Que eu vou transformar isso aqui, só um minutinho. Depois você Tá volta a bom. me perguntar. Então, não, o ponto de equivalência, teoricamente, é quando a quantidade de um é igual à quantidade do outro. Como você perguntou aí, ó, eu tenho na formulinha de concentração número de mol por volume. Ou seja, número de mol pode ser concentração vezes volume. O número de mol, quantidade de matéria, também pode ser massa sobre massa molecular. Daí que vem as alterações. Então, por exemplo, ó, vou chamar Na igual a Nb, tá? Sem me preocupar com as proporções aqui, né? Vamos supor uma hipotética. Então, o que é o Na? O Na pode ser esse, pode ser esse. Ou seja, pode ser concentração volume vezes concentração volume. Pode ser concentração volume sobre massa molecular. Pode ser massa molecular sobre massa molecular sobre massa molecular. Então, eu posso fazer a relação. O que não pode esquecer é o seguinte, é sempre quantidade. Tá certo? Você pode relacionar volume? Pode, só que o volume, no caso, relacionado com a concentração. Por quê? Porque a formulinha diz que a quantidade é concentração vezes volume. Quantidade é número de mol sobre massa molecular. Tá? Assim você pode fazer a relação. Agora, VA igual a VB não pode, não. Ok? Obrigada. Alguma dúvida aí, gente? Então, nós acabamos de ver que, para eu usar essa técnica volumétrica, eu preciso, né, da bureta, do LMI. Então, para todas as técnicas volumétricas, eu preciso disso. Para todas as técnicas volumétricas, eu vou ter essa quantidade aí. Na aula que vem, nós vamos falar de normalidade, tá? Mas aí é na outra aula. Bom, se a técnica é chamada de neutralização, ou seja, volumetria de neutralização, é porque, lógico, ela tem que ser baseada em reações ácido-base. Quando eu falo em reações ácido-base, não é só ácidos e bases, não. Eu posso ter reagentes com características ácidas, reagentes com características básicas. No nosso caso, nós trabalhamos
a teoria do Broster e Lowry, lá, que é ácido que libera H+, e base que libera OH-. Se você for ver a teoria que você viu lá no primeiro período, né, é a mesma situação do ácido de Lewis e base de Lewis, tá? Só que no caso, o ácido de Lewis é o hidrogênio, né, que vai se tornar o H+, o OH3 ou mais, e a base é o OH-, que vai receber, né, que tem um par de elétrons para receber esse H, né, que depois vai se transformar em H+, tá? Então, essas são as teorias. Nós vamos trabalhar mais com a do Broster e Lowry, que diz que o ácido libera o H+, e a base tem o OH-, né, que vai exatamente reagir com esse íon H+, tá? No caso, a água é a mesma coisa. Ok? Bom, para entendermos se nós fôssemos simplesmente resolver exercícios de ácido-base, essas formulinhas aqui já seriam o suficiente. Mas nós precisamos entender o porquê que eu posso fazer algo na prática. Então, a partir de hoje, todas essas técnicas volumétricas, você não vai saber só simplesmente fazer a continha para resolver, não. Você tem que entender qual é a parte teórica que está envolvida nessa prática. Ou seja, por que eu posso sair da teoria e ir para a prática. Para as reações ácido-base, o melhor modo de eu visualizar isso é fazendo uma titulação ácido-base. O que é uma titulação? Uma titulação é exatamente você colocar a base, por exemplo, na bureta, colocar o ácido no Erlenmeyer e fazer a sua titulação. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o cálculo de uma titulação ácido-base, só que vai ser uma titulação teórica. O que é teórica? Nós vamos fazer os cálculos. Quais são os cálculos envolvidos numa titulação? Ou seja, quando eu coloco o ácido embaixo e a base em cima e adiciono lentamente sob agitação, o que teoricamente está acontecendo lá dentro do Erlenmeyer? É isso que nós vamos fazer. Tá? E a partir disso, nós vamos entender o porquê que eu posso, assim, fazer isso na prática. Então, vamos pegar como exemplo, espero que todo mundo esteja com o calculador aí, porque hoje vocês vão fazer uns cálculos, né? Então, vamos supor aqui que eu coloque NaOH 0,100 mols por litro na minha bureta. E eu coloque 50 ml de HCl, também 0,100 mols por litro no meu Erlenmeyer. Aí, a primeira pergunta é: qual é o valor de pH, ou seja, uma letrinha A aqui, ó, antes de eu começar a titulação, qual vai ser o pH dessa solução aqui no meu Erlenmeyer? Olha a minha pergunta. Qual é o pH dessa solução aqui, ó, do meu Erlenmeyer? Escreve para mim aí no seu mensagem aí, ó. Coloca os valores para mim, galera. Faz o cálculo e coloca para mim, 2 minutinhos aí. Pode fazer e colocar para mim aí. Eu quero o pH daquela solução de 50 ml de HCl 0,1 mols por litro.
Vamos? Vocês estão me ouvindo? Eu pedi para vocês, né, deixar uma calculadora fácil aí, né? Nós fazemos os cálculos. As respostas estão sendo postadas ali no chat, professor. Sim, ok. Estou acompanhando. Só em relação à curiosidade científica, nós mudamos para o Google Meet, porque não cabia todo mundo no RNP, né? Por curiosidade, hoje nós temos, deixa eu ver se eu enxergo aqui, 68 pessoas no aula. Tá? E nós temos um total de 135. Bom, por se tratar de um ácido forte, é só eu menos log de 0,100, que é igual a 1. Então, o pH da nossa solução de 50 ml e 0,100 mols por litro é igual a 1. Já conversei com vocês, toda vez que você for dar um resultado, tá? Então, preste bastante atenção no conteúdo que você está vendo, tá? Então, o valor de pH, você deve colocar 2 casas decimais, tá? Então, não se esqueça, o pH, 2 casas decimais. Bom, então, teoricamente, quando nós temos, antes de começar a titulação, eu tenho 50 ml de HCl 0,100 e o pH vale 1. Então, vou anotar aqui nas minhas coisas, o pH 1 para valor 0. Agora, nós vamos calcular se eu adicionar 10 ml de NaOH, ou seja, se eu abrir a torneira e deixar lentamente e sob agitação cair 10 ml de NaOH, qual é o valor do pH da solução resultante? Lógico, né? Qual vai ser o valor de pH? Então, eu vou fazer um exemplo e depois vocês vão fazer um outro volume. Então, prestem atenção aqui, ó. A primeira coisa que eu faço é determinar qual é a quantidade de HCl que eu tenho lá no meu LMI. Para fazer isso, lembrando, né, gente, aqui, ó, concentração é mol por volume, ou seja, mol é concentração vezes volume. Então, eu vou determinar qual é a concentração. 0,100 mols por litro. Qual é o volume? Atenção agora, tá, gente? Ó, eu prefiro trabalhar com volume em ml. Por que que o Luiz Fernando gosta disso? Ele gosta porque quando você está trabalhando com concentrações muito baixas, por exemplo,
0,00150 mols por litro de HCl. E multiplica por um volume em litros, por exemplo, 1 ml, que é 0,001, então você pode confundir as casas decimais. Então, eu prefiro trabalhar com ml, porque são números maiores, vão dar resultados maiores, ou seja, com menor possibilidade de erro. Mas você pode trabalhar também com volume em litros, ok? Tá bom? Então, ó, 0,100 é a concentração e 50 ml é o volume. Então, eu estou aqui com a minha calculadora, né, que está sempre aqui do meu lado. Então, 0,100 vezes 50 dá exatamente 5 milimols. Tá vendo que esse milho aqui, ó, é por causa do volume. Se você trabalhar com litros, você vai achar mol. Se você trabalhar com ml, você vai achar milimol. Tá vendo? E 5 é um número de menor possibilidade de erro do que se eu multiplicar 0,1 vezes 0,05. Tá bom? Só por isso, tá? Se vocês quiserem, eu estou na tela do Microsoft, tá? Então, você precisa me dar um oi para eu olhar as mensagens, tá bom? Ou você falar, para mim é melhor, tá? Não esquece. Qual é a quantidade de NaOH que você está adicionando? A concentração do NaOH é 0,100 e você está adicionando 10 ml. Então, 0,100 vezes 10 dá 1 milimol. Então, a primeira coisa que eu faço é determinar qual é a quantidade. Por quê? Porque eu sei que a reação é HCl mais NaOH, dando NaCl mais água. Então, eu sei que a proporção é de 1 para 1. Então, quando eu olho que o HCl tem 5, o NaOH tem 1, eu já sei que quem está em excesso é o HCl. Ou seja, a minha solução vai ser ácida. Vamos montar a reação. Eu tenho inicialmente 5 milimols de ácido, eu tenho 1 milimol de base, de cloreto de sódio nada, e a água tem muito, né? Meio aquoso, então não me preocupa. Acontece a reação química. Eu tenho 5 de ácido, eu tenho 1 de base. Qual vai acabar primeiro? A base, né? Ele é o fator limitante, já que é de 1 para 1. Então, menos 1, mais 1, porque está formando, mais 1, porque está formando. Então, eu tenho, no final, aqui não é equilíbrio, tá vendo, gente? Não é equilíbrio, hein? A reação irreversível. 5 menos 1, eu tenho 4 milimols de HCl no final. Não tenho base, formou 1 de sal, e a água está lá que não me interessa. No nosso caso, o NaCl não sofre hidrólise, que nós vamos ver mais para frente, portanto, ele não influencia no pH. Influencia um pouco, você vai ver lá na Química Analítica 2, quando você for estudar a atividade, que ele influencia, mas nem tanto. Então, o que você viu aqui? Você está vendo que sobrou 4 milimols de HCl. Então, agora vamos para a concentração do reagente em excesso. O HCl vai ser 4 milimols, que sobrou. Qual o volume que tem final? Eu tenho 50 que já tinha, mais 10 que eu adicionei. Então, eu tenho 60 mililitros. Ó, vou cortar o M daqui com o M daqui. Vai sobrar o quê? Mols por litro. Então, 4 dividido por 60 dá 8,33 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Se a concentração do HCl é essa, nós já sabemos que a concentração do H+ também é essa. É um ácido forte, né? Ioniza completamente.
Portanto, o pH menos log de 8,33 vezes 10 a menos 2, que vai ser igual a... Vamos tirar o log daqui. Opa. Log 8,33 expoente menos 2. Isso Luiz, vai dar 1,08. Oi? eu perdi aqui, perdão. Esse ml, esse 60 aqui, é o 60 da solução? Isso, é os 50 que tinha no LMI, mais os 10 que você colocou do NaOH. Então, Ok. o volume total da solução é 60 ml. Aí eu só divido o que sobrou, o que que sobrou, né? o excesso do HCl, pelo volume Pelo total. volume. Uhum. Isso. Tá bom, obrigada. E aí o pH menos log... Oi? Não, desculpa, Sim. pode terminar de falar. O pH menos log de 8,33 vezes 10 a menos 2, que dá 1,08. Pois não, pode falar. Então, eu fiz aqui na calculadora 4 dividido por 60, isso deu 0,066666. Será que eu errei aqui? Peraí. 4 dividido por 60. Eu também fiz. Peraí. 4 dividido por 60. Ih, minha calculadora agora. Peraí. 4 por 60. Ixi, peraí. Vou trocar a calculadora. 4 dividido por 60. Ah, tá certo. Desculpa, hein? Vamos apagar aqui. E agora? Como que eu faço para tirar daqui? Vou riscar aqui, tá? Eu não consigo, porque uma coisa está em cima da outra. Dá 667 vezes 10 a menos 2. 667 vezes 10 a menos 2. Então, log... Esse valor de 8,33 vezes 10 a menos 2, eu consegui achar, mas fazendo de outro modo. Não sei se esse era o valor real ou não, mas eu tinha feito outra coisa. Eu que errei, é 4 dividido por 60 mesmo. Ah, eu que errei aqui. É 6,67 vezes 10 a menos 2. Log de 6,67 expoente menos 2. 1,17. 18, né? Que é 175, então 1,18. Então, o pH, quando você adiciona 10 ml, dá 1,18. Ok? Então, esse é o modo de você calcular, teoricamente, o que está acontecendo dentro do seu LMI quando você faz essa titulação. Luiz. Tá? Oi. Me explica, eu me perdi. Na reação, que esse 1 que você colocou aqui, você tirou de onde? É o milimol da quantidade de NaOH. É aqui, ó. Aqui a quantidade, ó. Eu tenho 5 milimols de HCl dentro do LMI. Eu estou adicionando 1 usando 10 ml de base 0,100. Então, eu estou adicionando 1 de NaOH. Então, eu tenho 5, adicionei 1. Como a proporção é de 1 para 1, sempre reage de 1 para 1. Então, 1 reage com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5. Só que como eu só tenho 1 de NaOH, só vai reagir 1. Quando acabar o 1, acabou, né? Então, por isso que vai sobrar ainda o 4 do HCl. Mas no exercício pode fazer igual você fez no vídeo, no YouTube? Pegar já direto o 5 e diminuir por 1? Não, eu não fiz 5 por 1, não. O que eu fiz no vídeo? Não, N, por exemplo, o N de HCl é igual a 5 menos 1. Posso, né? Que é o que rendeu mais. Isso. Só não pode colocar, como vocês fizeram um monte de vezes no exercício, ó, é 10 menos 9, por exemplo, dá 1. Ué, isso aí, qualquer menino da quarta série sabe isso. Né? O que eu preciso saber é o que é o 10, o que é o 9, o que é o 1, tá? Então, cuidado só fazer conta, tá bom? Tá. Bastante cuidado. Ok? Então, agora que você entendeu da onde eu tirei os 5, né? Por que eu fiz aquele vídeo e tirei de um, tirei de outro, agora você pode usar. Agora você já sabe
né? Como fazer o cálculo, tá? Bom, então, se eu adicionar 10 ml, eu vou ter 1,18. Então, agora, o que vocês vão fazer? Então, agora, vocês vão calcular para mim aí, se eu adicionar um volume de NaOH de 30 ml. Vamos por 40, né, que é mais perto lá do ponto de equivalência. Calcula para mim aí. Qual que é o pH se eu adicionar aqui 40 ml? Podem fazendo, eu vou tomar uma água, vou responder o diretor aqui. Foi com vocês tirando mais. Fazer aqui para colocar a resposta. Não precisa calcular o pH, não. Uma coisa aqui vai continuar maior. Eu perdi o valor do HCl. Estou ouvindo, hein? Desculpa. Estou não, né? Estamos. A concentração para o NaOH é a mesma? De 0 a 100? Tá bom.
Professor, o senhor pode repetir os dados, por favor? A concentração da HCl é 0,100 mols por litro. O volume do HCl, 50 ml. A concentração do NaOH, 0,100. Obrigada. Luiz, qual que era os ml do HCl mesmo? 50. 50 ml.
Professor, só para tirar a dúvida, se o valor deu 1,958, aí se arredonda para 1,96, é isso? Sim, sim. Ah, tá bom, obrigado. Então, vamos aproveitar o seguinte, olha bem. Toda vez que eu corrijo um exercício de vocês, eu sempre vejo as duas situações. Por exemplo, quem arredondou antes, usando as casas decimais, por exemplo, da potência, né, ou da notação científica, deve ter encontrado 1,95. Ou quem não fez, usou todos os números da calculadora, pode ter encontrado 1,96, tá bom? Então, os dois estão corretos, não tem problema não. Tá? Por isso que eu friso para vocês como é importante usar as duas casas decimais. Você errar o 001, um colocou 1,96, outro colocou 1,95, não tem problema, porque é 001 em 1, em 2, vai dar um erro menor que 1%, tá? Então não tem problema. Agora, alguém achou 1,92, aí não, aí já está um pouco longe, é porque você arredondou demais, ou do jeito ou do outro, tá? Então, ou você arredonda, né, no caso aqui, deu, deixa eu ver como é que ficaria na tela aqui, ó. Opa. Então, ó, dá 0,011111, um monte de 1, tá vendo? Se eu tirar o log desse valor direto, dá 1,954. Aí arredondaria para 1,95. Se tirar o 0,0111, também. Se diminuir aqui para 0, aí já dá 1,96. Tá vendo? Então, o log de 0,011 dá 1,96. O log de 0,0111, que é aquelas 3 casas depois do último zero, que eu sempre falo para vocês, aí dá 1,95, tá bom? Então, muita atenção nas casas decimais. Ô, Fernando. Oi? Eu tirei o log de 0,012. Não, não pode. Não posso arredondar. Não. O seu arredondamento está errado. O resultado dá 0,01111. Então, você não pode arredondar para 0,12. Tem que ter 3 casas depois do último zero. Não é depois da vírgula, é depois do último zero. Tá? Então, vou voltar aqui para o... Não, entendi. Aqui, 0,01111. Então, ó, as 3 casas depois do último zero são essas daqui. Então, ou vai tirar 1,11 vezes 10 a menos 2, ou 0,0111. Entendi. Então, muita atenção no arredondamento. Tá, obrigada. Bom, então deu 1,95 ou 1,96, né? Eu espero que todo mundo tenha encontrado 1,95, né? Por causa do arredondamento, tá bom? Então, 3 casas depois do último zero. Agora vamos para a letra D. Se eu adicionar os 50 ml de NaOH. Eu volto a frisar a vocês, gente. Isso é muito importante que você coloque na sua cabeça. Quando você for trabalhar no laboratório, quando você for dar aula, você precisa de um conhecimento teórico, gente. Teórico. Você não vai competir com um técnico lá no seu laboratório que faz 20 anos que trabalha lá. A prática dele é muito melhor que a sua. Só que o que você tem a obrigação de conhecer é a parte teórica. Ele não tem essa obrigação. Você tem. Você vai ser bacharelado,
tá? Curso superior, bacharel, então você precisa ter conhecimento teórico. Então, por exemplo, se eu for resolver esse NaOH, então a quantidade de HCl não muda, né? Já que nós estamos estudando teoricamente, vai dar sempre 50 ml lá dentro. Então, 0,100 vezes 50 dá os 5 milimols de HCl. A quantidade que eu coloquei de base, 0,100 vezes 50, também vai dar o quê? 5 milimols. Ué, se eu tenho 5 de ácido e tenho 5 de base, o que vai estar acontecendo? Vai estar exatamente no ponto de equivalência. Não vai ter nem ácido nem base. O que significa isso? Que o pH é neutro. E o que significa pH neutro? pH 7. Isso não é o suficiente para a gente. Você tem que entender por que o pH é 7 no ponto de equivalência de um ácido forte, no caso do HCl, com uma base forte, no caso do NaOH. Por que é isso? Então, primeiro, a reação HCl, NaOH, NaCl mais H2O. Ah, precisa fazer? Precisa sim, né, gente? Precisa sim, para você entender o que está acontecendo, para você não errar, quando a proporção não for de 1 para 1, tá? Não pode errar, é só pensar. Então, eu tenho, inicialmente, 5 de ácido, 5 de base, 0 e água lá. Reage menos 5, que agora o limitante é o 5. Forma 5, forma 5. Eu tenho, no final, não é equilíbrio, não existe equilíbrio. 0, 0, 5 e a água lá que não me interessa. Então, eu tenho apenas o cloreto de sódio. Friso novamente para você que lá na analítica 2 você vai ver que o pH pode não ser exatamente 7 quando você tem só o cloreto de sódio, não, tá? Mas não é o momento. Então, aqui, eu não tenho a concentração do HCl é 0, a concentração do NaOH também é 0. Então, teoricamente, você espera o pH 7. Por que o pH é 7? Porque agora você está estudando apenas o equilíbrio da água. Então, você está estudando o equilíbrio da água. Equilíbrio significa início, ionização e equilíbrio. Eu não posso falar em concentração da água líquida, tá? Ela é sempre constante, se não me engano, é 55,5 mols por litro. Então, não precisa colocar aqui, porque ela é sempre constante. CTE, de constante, não é T, não, é CTE, constante. A água, 0, 0, menos X mais X mais X. Aqui, ela é constante, independente do que você subtrair, porque a proporção massa-volume é sempre o mesmo. X e X. Para quem não lembra, o equilíbrio da água é kW. É H+ vezes OH-. kW a 25 graus Celsius, é 10 a menos 14. Qual é a concentração de H+ equilíbrio? X. Qual é a concentração de OH- equilíbrio? X. Então, x ao quadrado, 1 vezes 10 a menos 14, x, tirando a raiz, né, já que é elevado ao quadrado, tirando a raiz, vai dar 1 vezes 10 a menos 7. Até agora, gente, ó, isso daqui, o x, é matemática. Agora vamos transformar para química, né? X, que é igual à concentração de H+, que é igual à concentração de OH-, é 1
vezes 10 a menos 7 mols por litro. Agora, quimicamente falando. E como o nosso conteúdo é química analítica, isso daqui não é o suficiente. Não é o suficiente. Tá? Eu quero quimicamente, não só matematicamente. Bom, se agora eu tenho a concentração de H+, eu posso achar o pH, né? pH menos log de 1 vezes 10 a menos 7, que é igual a 7. Pronto. Então, quando eu tenho uma situação de um ácido forte com uma base forte no ponto de equivalência, e eu estudando a 25 graus Celsius, não necessariamente o seu laboratório vai estar a 25, você pode trabalhar a 20, 22, você pode estar trabalhando a 15 graus, aí a sua escolha. Então, isso pode variar, mas é só você buscar qual é o valor de cadáver para essa temperatura. Entenderam? Pergunta se não entendeu, por favor. Vou voltar aqui para ver se for escrita alguma mensagem. Ok? Professor, Então, você consegue só subir um pouquinho a tela, só para eu ver o que o senhor fez antes? sim. Então, primeiro, Ah, sim. eu calculei os milimols, depois montei a reação, calculei a concentração, e aí, nesse caso, né, como em outros casos também, nós vamos precisar, né, do equilíbrio. Então, no caso de volume 50, o pH vale 7. Perfeito? Então, agora, nós estamos na letra D. Agora eu quero que vocês façam a letra E para mim. A letra E, você vai adicionar 70 ml de base. Calcula para mim o pH aí, faz favor. Enquanto eu vou buscar uma imagem no... Calcula o pH para mim aí, enquanto eu vou colocar uma imagem aqui na nossa apresentação. Professor, eu acho que eu estou fazendo confusão, porque eu me perdi no início nos dados, os primeiros dados, porque aí é só para ir adicionando, não é isso? É sempre o mesmo, 50 ml de HCl 0,100 mols por litro. 50 ml de HCl. Isso. E a base é sempre o 0,100 mols por litro. Ah, não, então tá. Obrigada. É sempre o mesmo, porque como é teórico, você não precisa estar mudando, é sempre o mesmo. Tá ok.
Agora é só lembrar, né, que tem excesso de base, portanto, o pH tem que estar acima de 7, né? Professor, pode tirar uma dúvida que não tem a ver com a matéria, mas tem a ver com a sua matéria? Faça favor. A atividade 4, que eu li no cronograma, está escrito que é para entregar no dia 3, só que o senhor colocou para hoje. Porque é a revisão, né? O que mudou foi aquele lá dos teores, né, que se transformou em 2. É por isso. Então, a atividade 4 de hoje é uma revisão, né? Não era nem para ser dado como atividade. Entendeu? A aula de hoje, né, que seria a atividade 4, aí vai ser para a semana que vem. Ah, aí será para o dia 3, então. A atividade 4 não era para existir, porque é uma revisão, né? Então não era para ter nada. Mas como vocês estão, né, precisando de alguns conteúdos, né, por isso que eu coloquei. Então, aí a próxima atividade, então, é a 5. Isso, exatamente. Esse seria o conteúdo de hoje que vai para a semana que vem. E a 5 é para entregar no dia 10. Não, é sempre uma semana. Se ela for hoje, aí vai para a semana que vem. É sempre uma semana. É que no cronograma está dia 10, a Tá. atividade Então, sem 5. problema, então. Eu coloco a semana que vem, então. Eu só coloco a de hoje é da semana que vem, numa atividade só. Sem problema. Tá bom. Obrigada. Ou nada. Vou escrever aqui para não esquecer. Atividade. Só para confirmar, vai ficar para o dia 10 mesmo, né? Oi? Vai ficar para o dia 10 mesmo, atividade 5, e aí vai seguir todo o cronograma de novo. Sim, ela só vai ter o conteúdo da aula de hoje e da aula semana que vem. Então, hoje é 24. Ah, tá bom. Então, a aula 24/2 e a aula do 3, né? No caso, é do 3, né? 3/3. 3/3. Em vez de ter um conteúdo, vai ter 2, sem problema. Bom, pessoal, vocês estão dando conta de fazer o cálculo do pH e do 12,22, que é o ideal, né? Se você arredondou corretamente, do jeito que eu estou falando, dá 12,22. Se você usou da calculadora direta, aí pode dar o 12,23 ou 12,21, tá bom? Bom, então a diferença é simplesmente no número de milimol, né? Você vai ter uma quantidade de HCl igual, que é o 0,100 vezes 5, que dá o 5 milimol, e no caso da base, você vai ter 0,100 vezes 50, né? Vezes 70, que vai dar 7 milimols. Então, a quantidade de base agora vai ser maior, portanto,
Para eu determinar a concentração, o mesmo raciocínio, monta-se a reação. Agora você vai ver que o NaOH está em excesso. Então vai dar 2 dividido por 120, né, que é o volume total, né, 50 mais 70 dá 120. O que sobrou vai ser 2 por 120. Vai tirar o pOH primeiro, né? Tirar o pOH, depois que você vai calcular o pH. Então, como se diz, é muito trabalhoso, mas é possível e você dá conta de fazer com calma, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, depois que eu fizer os cálculos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu coloquei lá no nosso conteúdo teórico. Observe que aqui está 100, né? Porque o exemplo que eu dei lá é 100, né? No nosso caso aqui é o 50, tá? Então, aqui é o 25, aqui é o 125, aqui é o 150. Aqui está o que nós chamamos de curva de titulação. Uma curva de titulação é aquela que eu represento graficamente o que está acontecendo lá dentro do LMR. Então, essa aqui é uma curva teórica. Eu calculei, joguei no Excel, fiz uma planilhinha, aí ela fez essa curva aqui. Então, você observa que no ponto de equivalência, ou seja, no volume de equivalência, aqui é 7. Então, pH 7, que dá exatamente aqui no nosso volume de equivalência. Para cima é básico, para baixo é ácido. Bom, perfeito. Isso aqui é teórico, tá? Teórico. Como é que a gente pega isso e por que eu estou fazendo isso quando eu faço? É na prática. Exatamente é por isso daqui. Se eu ampliar, vou tentar ampliar aqui, ó. Vamos ampliar. Vou tentar ver se eu consigo trabalhar com uma régua aqui para ficar bonitinho. Opa. Então, aqui está a minha régua. Então, vocês observem que exatamente no ponto de inflexão é onde está o nosso volume de equivalência. Agora, o mais importante de tudo, que você precisa entender na teoria, é que se você pegar essa pontinha aqui embaixo, vou tentar pintar de vermelho aqui, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui, ó. Agora eu vou virar a minha régua. E vou riscar um valor de pH, esse meu risco vermelho. O que você está vendo aqui? Você está vendo que, bem perto do ponto de equivalência, eu tenho pH, sei lá, em torno de 3 qualquer coisa. Então, relacionando, ó, volume, aqui, volume, aqui o volume e o pH. Se eu fizer a mesma coisa, depois do ponto de equivalência, ou seja, a hora que começar lá em cima, a outra inflexão, opa, agora de verde,
Isso, ou é por isso que nós estamos fazendo a tal da curva de titulação. Eu quero que você observe bem aqui embaixo que, numa pequena variação de volume, bem perto dos 50, eu tenho uma variação muito grande do pH. O pH sai daqui e vai lá para cima. Olha a variação do pH numa pequena variação de volume. Toda a teoria, toda a prática das titulações, que nós vamos começar a partir de hoje, neutralização, complexação, precipitação e oxidação, todas são baseadas nessa teoria. Ou seja, perto do volume de equivalência, que no nosso caso é o 50, acontece uma variação muito grande dessa unidade do eixo Y. No nosso caso, primeiro é pH. Então, você primeiro precisa entender isso. Ah, mas por que eu estou fazendo a curva de titulação? Você está fazendo a curva de titulação para você entender, na prática, o que acontece na teoria. Ou seja, por que na prática eu posso usar isso? Aí eu venho aqui e mostro para você, vou mudar aqui a tela, tá? Só um minutinho. Vocês estão vendo o quadro de indicadores aí ou eu preciso mudar a tela? Precisa mudar. Ah, não, peraí. Os indicadores, você fala o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Do quadro Não. ou tá em outro lugar? Não, se tiver em outro lugar, não dá para ver. Então, vamos mudar aqui. Acho que eu preciso essa daqui. Agora, vocês estão vendo? Estão vendo, gente? Isso, agora sim. Sim. Isso, ok. Então, bem. Outro conceito importante são os indicadores ácido-base. Os indicadores ácido-base, eles mostram para a gente o chamado ponto final da titulação. Então, o volume de equivalência, o ponto de equivalência, é um valor teórico quando exatamente a quantidade de um fica igual à quantidade do outro. O ponto final é na prática. É quando você para, quando você fecha a torneira da sua bureta e aí você encerra a sua titulação, ou seja, o ponto final da sua titulação, o volume final da sua titulação. E para que isso aconteça, você precisa de uma diferença visual na sua titulação. E é exatamente aí que entram os indicadores ácido-base. Então, nesse quadro, está mostrando que o violeta de metila, por exemplo, ele muda de cor de amarelo para azul entre pH 0 e 1,6. O alaranjado de metila de 3,10 a 4,40, o vermelho de fenol de 6,6 a 8, e tem N indicadores ácido-base. Então, observe que ele mudando de cor, por exemplo, de 6,6 a 8, é exatamente naquela variação brusca de pH, mas aquele volume lá perto do volume de equivalência. Então, é por isso que na prática eu posso usar o vermelho de fenol, por isso que na prática eu posso usar o fenolftaleína. Por quê? Mudam de cor naquela faixa. Deixa eu só anotar aqui, ó, o vermelho para a gente usar como exemplo. O vermelho de fenol, de 6,6 a 8. Então, deixa eu voltar lá no nosso aqui no nosso quadro. Observe que, ó, ele muda de cor entre 6,6 a 8. Então, aqui que muda de cor, ó. E aqui está bem perto, lá embaixo, do ponto de equivalência. Então, para que serve o indicador? Para que serve o indicador?
ele tem que mudar de cor, ele tem que... Nossa, apaguei aqui. Ele tem que mudar de cor o mais próximo do ponto de equivalência possível. Então, é exatamente por isso que eu posso usar lá o vermelho de fenol, porque ele vai mudar de cor aqui, ó. Antes ele vai ter uma cor e depois ele vai ter outra cor. Ou seja, quando ele mudar de cor, eu paro minha titulação. Ou seja, o meu volume final, no meu ponto final, ele vai estar bem próximo do meu volume de equivalência. E é exatamente isso que eu quero. Porque daí eu vou olhar na minha bureta qual é o volume que eu gastei para ele mudar de cor, ou seja, para eu ter atingido o meu volume final. É isso que eu preciso. Então, quando você fala, mas como é que funciona um indicador? O indicador ele muda de cor em função do pH. A outra coisa, tá, gente? Não fale, indicador ácido, indicador básico. Não, para com isso. Isso é ensino médio. Indicador ele muda de cor em função do pH. Se você tem uma titulação que muda, que tem o ponto de equivalência, Professor, eu acho que travou. abarcadores que mudam, por exemplo, travou? Para mim tinha travado um pouco, eu não sei se para todo mundo também. Travou para mim também, não consegui ouvir. Então, vou falar de novo. O vermelho de fenol, ele muda de cor nessa faixa aqui, então, né, de 6,6 a 8. Então, o vermelho de fenol, ele muda de cor perto do volume de equivalência. É isso que eu quero. E quanto mais o volume final, ou seja, a mudança de cor sua, for mais próximo do volume de equivalência, menor vai ser o erro. Ou seja, o percentual de erro seu vai ser baixo. Então, por isso que quando eu for fazer uma titulação, eu preciso saber qual indicador eu vou escolher. E alguém lá atrás já fez esse cálculo que nós estamos fazendo e mostrando o seguinte, para uma titulação HCl, você pode usar a fenolftaleína tranquilamente. Por quê? Porque ela muda de cor, ou seja, o ponto final da sua titulação é próximo do ponto de equivalência. Ou seja, o volume final da sua titulação é próximo do volume de equivalência. E por que isso tem que acontecer? Para você ter o menor erro possível. Menor erro possível. Ok? Ficou claro, gente? Sim. Bom, depois você vai estudar, lógico, né? Vai dar uma revisada tudo. Para terminar o nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre erro de indicadores. Vamos supor que alguém pergunte para você, peraí, você acabou de falar que eu escolhendo um indicador, quanto mais próximo do volume final, o volume final for do volume de equivalência, menor vai ser o erro. Mas é possível calcular esse erro? Exatamente isso que eu vou te mostrar agora. E para eu te mostrar isso, você tem que ter entendido a curva de titulação. Então, por exemplo, eu falei para você que a fenolftaleína é a mais usada, fenolftaleína. Ela muda de cor entre 8 e 10, ou seja, né, ela é incolor abaixo de 8, ela é rosa acima de 10, e ela é um rosinha claro, né, aqui no meio. E nós sempre utilizamos a fenolftaleína nas nossas titulações. Mas por que eu posso usar a
no caso da nossa titulação, né? O HCl com NaOH. Primeiro é o seguinte, você concorda que se eu parar em pH 10, eu vou ter um erro maior do que em pH 8? Qual que é o pH do ponto de equivalência mesmo? Não é 7? Então, se eu parar em pH 10, de acordo com a minha curva aqui, ó, olha a minha curvinha. Se ela quiser vir aqui, só um minuto. Olha aqui, ó. Aqui é pH 8. Ixi, foi demais. Aqui é pH 8. Aqui é pH 10. Então, se eu quiser parar em pH 8, o erro vai ser menor do que se eu parar em pH 10. Concorda ou não concorda? Entendeu? Sim. Tá, vou botar devagar aqui. Só um minuto. Então, olha o que eu vou fazer, então. Muita atenção. Eu vou calcular o erro se eu parar em pH 10. Se eu parar em pH 10. Ô, Luiz, pode fazer em 8? Pode, 8, 7, 6, 5. No material, eu coloquei 2 exemplos. Aqui eu vou calcular o do 10 para você. Então, eu quero saber o seguinte, olha, se eu usar a fenolftaleína e parar em pH 10, qual vai ser o meu erro? Por quê? Teoricamente, eu preciso parar em pH 7 para atingir o volume de equivalência. Mas, em vez de 7, eu vou parar em 10. Por que em 10, Luiz? Porque eu estou usando a fenolftaleína. Se eu fosse usar o vermelho de fenol, ia parar em 6,6, ia parar em 8, ia parar em qualquer outro. Certo? Então, eu quero saber qual que é o erro se eu parar em pH 10, usando a fenolftaleína como indicador. Tá bom? Primeira coisa, tem que entender. Se eu estou parando em pH 10, você concorda que a concentração de OH- vai ser maior do que a concentração de H+? 10 não é básico? Então, eu vou precisar da concentração de OH-. Agora, olha o que eu vou fazer aqui, gente, olha. Qual vai ser a concentração de OH- no meu sistema? Vê se você concorda comigo, ó. A quantidade de OH- menos a quantidade de H+, dividido pelo volume de H+, mais o volume de OH-. Você já viu isso hoje, gente. Foi isso que nós fizemos lá atrás. Ó, primeiro nós calculamos o número de base, depois nós calculamos o número de ácido, depois, na reação, nós subtraímos um do outro, depois nós somamos os dois volumes e dividimos. Essa é a concentração de OH-, concorda? Foi isso que nós fizemos lá atrás. Então, agora eu vou resolver isso. Mas, para eu resolver, como é que eu vou determinar a concentração de OH-? Olha aqui, gente. Se o pH vale 10, você concorda que o pOH vale 4? A soma não tem que dar 14? Então, se o pH vale 10, o pOH vale 4. 10 mais 4, 14. Se pOH é igual a menos log de OH-, matematicamente, eu coloquei isso lá no material, para eu determinar o OH-, é só eu elevar 10 elevado a menos pOH, que é uma propriedade logarítmica. Para você eliminar o log, você eleva o 10. Como é que eu não esqueço isso, Luiz? Para não esquecer isso, sabe o que eu faço? É só olhar na calculadora. Olha na sua calculadora aí, por favor. Qual que é a segunda função do log?
Olha para mim aí qual que é a segunda função do log. Aí não esquece, tá vendo? É 10 elevado a x. Então, você não esquece se você ficar olhando na sua calculadora. Então, vou eu substituir agora, hein, gente? Ó, quanto que é o pOH? 4, né? Então, a concentração de OH- é 10 elevado a menos 4. Qual que é a concentração de OH-? Ah, desculpa, o número de mol de OH- é a concentração vezes o volume de base. Ué, mas por que você colocou o volume de base? Porque é isso que eu quero. Eu quero determinar qual é o volume da base quando eu parar em pH 10. Por quê? Se eu tenho volume quando eu parei em 10 e tenho volume do volume de equivalência, qual que era o volume de equivalência mesmo? 50, lembra? Quando o pH foi 7? Então, eu quero parar em 50. Mas aonde é que eu vou parar? Ué, por isso que eu deixei a incógnita o volume de base. Eu quero saber exatamente onde eu vou parar. Uma coisa eu sei, que se o meu pH é 10, eu parei acima dos 50, isso eu tenho certeza. Porque na minha curva, abaixo de 50, pH é 7. Acima de 50, pH é básico. Então, continuando. Qual é a concentração do ácido? 0,100 vezes o volume, né? 50. Qual é o volume total? 50 do ácido, mais o volume da base que eu adicionei. Então, eu tenho uma incógnita apenas. Tá vendo? Eu tenho uma incógnita apenas. Então, vai ser 10 elevado a menos 4. Tá, 1 vezes 10 a menos 4. 1 vezes 10 a menos 4 é igual a 0,100 vezes volume de NaOH, menos 0,100 vezes 50, nós já fizemos várias vezes a continha, dá 5, né? 50 mais volume de OH menos. Vamos lá. Isso vezes 50, dá 5 vezes 10 a menos 3, mais 1 vezes 10 a menos 4, volume de OH menos, é igual a 0,100 volume de OH menos, menos 5. Vou passar esse aqui para cá e vou passar o 5 para o outro lado. Então, vai ficar 0,100 volume de OH menos, menos 1 vezes 10 a menos 4 VOH menos, é igual a 5 vezes 10 a menos 3, mais 5, né? Ó, passei o 5 para lá, tá? Luiz, Oi. você achou esse 5 vezes 10 a menos 3 aonde? Você multiplicou 5 com 50? Eu Não, você dividiu. estou passando isso daqui para lá, né? Para resolver matematicamente. Então, eu passei 1 vezes 10 a menos 4 vezes 50 dá isso, 1 vezes 10 a menos 4 vezes isso dá isso. Entendi. Depois, eu passei esse daqui para lá, passei esse daqui para cá. Por isso que mudou, inverteu o sinal aí. 0,100 menos 1 expoente menos 4 dá 0,0999 volume de OH menos. 5 expoente menos 3, 5 expoente menos 3 mais 5 dá 5,005. Então,
o volume de OH- vai ser 5,005 dividido por 0,0999, vai dar 50,10 ml de base no volume final. O volume final. Que esse é o do equivalente, do volume final. Depende do indicador. Então, eu falei, professor, gente, se eu parar em pH 8, está mais perto do 7. Se eu parar em pH 10, está mais longe do 7. Ou seja, quanto mais longe do 7, maior o erro. E deu 50,10. Agora, se o volume de equivalência é igual a 50 ml, por que é 50 mesmo? Ué, o volume pH 7. E o volume final é 50,10. Qual é o meu erro? Ué, 50, que era onde eu ia parar, equivale a 100%. O 0,100 que eu errei, equivale a X. Da onde saiu o 0,100? Ué, a variação do volume, né? 50 a 10 menos 50 vai dar o 0,10 ml. Então, 0,10 vezes 100 dividido por 50 dá 0,2% de erro. Olha aqui como é que o erro é pequeno. Então é por isso que eu posso usar a fenolftaleína na minha titulação ácido-base usando o HCl, que é forte, e o NaOH, que é forte. Por quê? Mesmo eu parando em pH 10, o meu erro é de 0,2%. Então, observe que uma coisa leva a outra. Para eu ir para a prática, fazer a titulação, eu preciso saber como eu vou parar. Como eu vou parar? Usando indicador. Por que eu posso usar um indicador? Porque se eu fizer uma titulação teórica daquela curva, eu sei onde é que os meus indicadores podem parar, eu sei até onde calcular ou como calcular o erro da minha titulação. Pergunta, gente. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, se você pudesse repetir, assim, nem precisa escrever, é só me mostrar de novo aqui. A partir desse 5 vezes 1 vezes 10 a menos 4, na onde que está essa tela mesmo, nesse inicinho aqui desse circulado, por favor. Eu só passei para o outro lado. Tá vendo aqui, ó? Aqui não está dividindo, aqui não está dividindo. Está tudo dividindo, então eu passei para lá multiplicando. Aí só multiplicou tudo. Isso, primeiro esse vezes esse, e depois esse vezes esse. Tá. Depois eu isolei o que tinha volume de OH- de um lado e o que não tinha do outro. Depois eu passei dividindo. Tá bom. Depois eu fiz a diferença, né? Tá ok. Então, se para o pH 10 o erro é 0,2, para 8, então, vai ser menor que 0,2. Aí, eu coloquei no material, vocês percebem isso? Que nesse caso aqui, é interessante você usar uma quantidade maior de casas, porque senão você nem vai perceber a variação. Então, por isso que aqui eu não arredondei, tá? Mas isso aqui é puramente teórico. É a mesma coisa do caso lá da massa molecular. Massa molecular você não arredonda. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui você trabalha com os números maiores, aqui, maiores, ou seja, né, com o maior número de casas, né? Tá vendo? Para senão não vai dar nem erro, né? Se você arredondar aqui para 0,5, aqui vai dar 50, então não vai dar nem erro. Oi? Alguém ia comentar? Não, eu ia só te perguntar a respeito do erro, qual que é o, tipo assim, o que não é aceitável, até quanto que é aceitável? Não, aí, isso depende da sua titulação, né? Mas como a fenolftaleína
um indicador muito barato, muito tal, então o mínimo que você tem que usar é a fenolftaleína. Agora, se você tiver a sua vermelha de fenol no seu laboratório, é melhor ainda, porque vai ter menor erro, entendeu? Então, isso, mas acima de 0,5% já é complicado, tá? É complicado, por causa dessa simplicidade. Agora, nós temos outras situações, né, no caso lá por exemplo, volumetria de precipitação, que vai ser o nosso assunto depois da semana que vem, que não é tão fácil calcular o erro, mas é só para mostrar que é possível calcular o erro, né? Nós calculamos o erro mais para o ácido base, que é uma quantidade muito grande de indicadores, né? Então, você calcula, né? Para precipitação não, para complexação também não, para oxidação até se você quiser pode calcular, mas geralmente não. Tá ok, obrigada. Professor, só para confirmar aqui, o senhor coloca essas vídeos, essas aulas que você grava aqui no seu canal, né? Do YouTube? Sim. É Sim. esse daqui. Eu vou copiar aqui no chat para. Não sei se alguém sabe. Não, já está disponibilizado lá. Ok? Bom, então nós vamos parando por aqui. Lembrando que hoje tem uma atividade a ser entregue, né? E hoje ou amanhã, né? Eu devo postar o material da próxima semana, já com o fórum, né? Para você fazer as perguntas, tá? Então, faça as perguntas, o material da atividade, ela vai estar disponibilizada na quarta-feira que vem, não é isso? Lembrando, então, que para o dia, deixa eu só confirmar aqui, para o dia 10, então vão ser as atividades 5 e 6, né? Certo? Então, para o dia 10, fiquem atentos aí. Mas a 6 não tem outra data? Oi? Ah, não é a atividade, não é o conteúdo, desculpe. É o conteúdo, não é a atividade. Ah, sim. Né? Porque como eu separava as atividades, então a atividade 5 vai ser o conteúdo da aula de hoje, do dia 24 e do dia 3. Né? Não é, desculpe, não é o número da atividade, não. É o conteúdo da atividade. Tá? Então, não deixe para estudar o conteúdo de hoje junto, não, que pode complicar para você. Tá certo? Então, nós vamos parando por aqui. Um bom estudo, boa semana para vocês aí. Tá? Não se esqueçam de colocar as dúvidas no fórum, tá? Dúvidas pertinentes, né? Até mais, então.